Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 18 de agosto. Hoje a família Capuchinha celebra os seus mártires da Revolução Francesa. No período da Revolução Francesa, 829 sacerdotes e religiosos foram martirizados, porque se recusaram a assinar a Constituição do Clero, que reconhecia a independência da Igreja da França frente à Igreja Romana e negava, então, o Papa e negava também alguns dos dogmas da Igreja Católica. E os três frades capuchinhos, Frei João Luís, Frei Protássio e Frei Sebastião, também derramaram o sangue deles em 1794, dentre os 829 mártires da Revolução Francesa. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Naquele tempo, aproximou-se um jovem de Jesus e perguntou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus olhou para ele e respondeu: Por que me chamas de bom? Um só é o bom, é Deus. Observa os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrarás o teu pai e a tua mãe. E ele disse: Senhor, eu já tenho observado isso desde pequeno. Então Jesus olhou para ele com carinho e disse: Então uma só coisa te falta. Vá, vende todos os seus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Ele ficou muito entristecido e partiu dali, porque ele era muito rico. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos eu e você aqui diante do mistério da Palavra de Deus. E jamais podemos nos esquecer que a Palavra de Deus é uma força viva, não é um mero livro ou uma ideia, mas é uma força viva que tem o poder de rejuvenescer em mim e em você o dom da fé, da esperança e da caridade. E principalmente também tem o objetivo de formar o homem e a mulher que teme o Senhor, que se deixa conduzir pelo Espírito do Senhor. Hoje, na primeira leitura do livro dos Juízes, nós vamos encontrando os exemplos de infidelidades do povo. Porque a Bíblia é uma história, é uma fotografia, é uma história de salvação, onde nós vamos percebendo a fidelidade de Deus e as infidelidades do seu povo. Por isso o livro dos Juízes hoje começa a dizer: assim que morreu Josué, o povo se desviou do caminho. O povo havia feito aquela promessa que jamais deixaria o caminho. Naquela assembleia de Siquém, longe de nós nos apartarmos do Senhor, longe de nós renegarmos o Senhor, mas com o passar do tempo, o povo se afastou da palavra, se afastou dos mandamentos, se afastou das promessas feitas. E diz o nosso texto sagrado: e eles se comportavam piores do que os seus pais, piores do que os seus pais. E assim o Senhor tentava pedagogicamente corrigir o seu povo, mas às vezes o povo não tinha o coração e o discernimento para compreender. Por isso, geração após geração, o povo se comportava pior. E isso acontece comigo, isso pode acontecer com você também, com todos nós. Por isso, hoje, toda essa palavra da primeira leitura do livro dos Juízes vai mostrar aqui a paciência histórica de Deus, a pedagogia de amor de Deus, onde ele vai devolvendo a responsabilidade pelos atos, porque cada um de nós colheremos aquilo que estamos plantando, mas o Senhor também, na sua bondade, na sua misericórdia, constantemente vai tentando nos resgatar, nos exortar, nos corrigir e fazer com que eu e você regressemos ao caminho, porque nós nos desviamos. Hoje, no Evangelho, então, agora nós podemos mergulhar nesse mistério do discernimento. Porque um jovem vai dizer a Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus vai dizer: tem os mandamentos?
Ele conhece os mandamentos desde a sua juventude, diz ele. Ele vive os mandamentos desde a sua juventude de um modo cultural, eu creio, de um modo tradicional, porque às vezes nós conhecemos as doutrinas, conhecemos as verdades, conhecemos tudo, porém não temos força espiritual para viver tudo isso. Quantas e quantas vezes eu e você somos assim? Nós conhecemos a doutrina, nós conhecemos aquilo que desagrada o Senhor, mas nós não temos força espiritual porque o coração está desviado, porque a inteligência está ofuscada, porque os prazeres da vida, eles tendem a ser mais fortes do que a palavra do Senhor em nossa vida. Por isso o jovem vai perguntar quais. Jesus vai recordar somente alguns. Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele vai dizer, mas Senhor, eu já tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Aqui está então o segredo da palavra de hoje, porque às vezes culturalmente, tradicionalmente, eu e você podemos seguir tudo isso desde a nossa juventude, desde a nossa niñez, diz o texto, desde a nossa niñez. Porém, isso não nos edifica, isso não nos constrói, porque é uma fé cristalizada, é uma fé somente de ritos e celebrações e de culturas e de tradições que fazem com que eu e você não progressamos, com que eu e você não compreendamos porque não nos dá o discernimento do Espírito. O jovem vai dizer, mas Senhor, eu já tenho observado isso desde a minha juventude. Às vezes eu e você professamos uma fé limitada. Quantos de nós professamos uma fé assim? Eu não roubo, eu não mato, tá bom. Eu não adultero, eu não faço isso, tá bom. Mas outros elementos importantes da fé, eu não valorizo, outros não. Às vezes eu sou um bom cristão porque carrego a Bíblia debaixo do braço. Às vezes eu sou um bom cristão porque eu comungo todo dia. Às vezes eu sou um bom cristão porque eu vou à missa todo domingo. Às vezes eu sou um bom cristão porque eu procuro lutar para viver os mandamentos, porém, esses mandamentos e esses preceitos são limitados, são convenientes. Quer dizer, eu coloco um óculos para ver somente aquilo que me interessa, somente aquilo que me é conveniente. E isso está presente em todas as igrejas, em todas as religiões, todas. De modo que às vezes nós brigamos por doutrina, brigamos por tudo e não temos a caridade do Espírito, não temos o discernimento do Espírito. Por isso Jesus vai dizer a ele, então vai propor para ele algo mais, para ele. Essas observâncias não são para todos, essas exigências não são para todas as pessoas, mas para aquela pessoa específica, aquele jovem específico que desde a sua juventude observa todos os mandamentos e para ele está bom, para ele ali está bom, para ele Jesus vai exigir uma coisa a mais, que é importante. Vá, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, aí sim você terá um tesouro no céu. Vai ver que ele confiava na força das suas riquezas. E eu e você podemos ser ricos de tantas coisas, até de dinheiro. Às vezes até uma pastoral nos faz ricos e importantes. Às vezes até um ministério nos faz ricos e importantes e nos afastam do Senhor. A obra nos afasta do Senhor. É contraditório isso? Sim. Mas nós podemos preferir a obra de Deus ao Deus das obras. Quantas e quantas vezes eu e você podemos pensar assim, já que estamos ajudando os pobres, então eu posso difamar, matar, excluir, ser injusto, ser desonesto, ser infiel. E isso aí vai minando pouco a pouco toda a experiência da fé. Ele não conseguiu. Ele não. Ele ficou entristecido, porque diz o nosso texto bíblico, porque ele era muito rico. Então, eu e você podemos ser muito ricos. E quando o Senhor nos propõe algo além daquilo que nós esperávamos, nós também nos entristeceremos, iremos nos desanimar, iremos nos afastar de Jesus também. Que esta palavra seja para mim e para você um conforto e um consolo nesse dia de hoje. Beatos e santos da Revolução Francesa, rogai por nós. Paz e bem.